Eu disponibilizo lá para o pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. O de hoje é Light. Tela 2. Não, mas nessa tela. Eu coloquei alguma coisa em prática, Cristiano, que eu não tinha. Eu fiz o fluxo do meu projeto, do meu escritório de projetos aqui. Ah, você fez? Fiz o fluxo do trabalho do meu projeto aqui, até para se um cliente quer, como que funciona. Aí ajuda, né? Ajuda. Então, até depois, ô Fábio, se você quiser depois me mandar para eu dar uma olhada, sei lá. Fique à vontade, tá bom? Então, beleza, eu mando para você. Deixa eu ver. Então, ó, a ideia, hoje a gente falar sobre gestão ágil de projetos, né? Isso daqui, ele difere um pouco ali daquela visão do PMBOK, né? E ela surgiu muito em decorrência aí da parte de software, né? Então, assim, na verdade, se a gente for ver, né, existem vários modelos aí de desenvolvimento de produtos e modelos aí também de desenvolvimento de gerenciamento de projetos, né? Então, por exemplo, nessas figuras aqui, né, por exemplo, a figura do meio, né, é como se eu pegasse e começasse a implementar ou gerenciar cada funcionalidade do meu projeto, né? Então, por exemplo, vou fazer o implemento 1 ali, poderia ser o sistema de refrigeração, né? O incremento 2 poderia ser feito o sistema de extração de um molde. Mas a gente sabe que no molde não é assim que funciona, né? E aí, o pessoal da área o pessoal da área de software, né? Eles desenvolveram o que eles chamaram de gestão ágil de desenvolvimento de software, né? E isso daí tem sido aplicado em outras áreas, e eu vou mostrar um pouco para vocês aí até a possibilidade de aplicar na área de ferramentaria, né? Mas assim, o que a gente viu lá no PMBOK, lá, o que era, né? A gente tinha um ponto de partida, que esse ponto de partida podia ser o pedido do cliente aí pelo molde, né? Pelo ferramental, e o alvo aqui é o molde pronto, né? E a gente constrói esse plano, né? A gente constrói esse plano, o plano de gerenciamento de projeto, e a gente fica, né, gerenciando, né, para que esse plano, né, ele ocorra aí na sua totalidade. Mas a gente sabe, né, que pode ocorrer desvios, né, e esses desvios, eles acontecem muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, lá na parte de fabricação do ferramental. Então, e aí a empresa tem que gerenciar isso daqui, né? Então, quando a gente fala, né, em projetos de molde, muito do gerenciamento do projeto do molde é o gerenciamento lá do chão da fábrica mesmo, né? Gerenciamento da produção do molde. Então, até na quarta-feira, né, o pessoal vai vir falar sobre isso daqui, né? Sobre esse gerenciamento dessa visão, né, do projeto como um projeto de molde que envolve o gerenciamento da produção. Então, na parte de software, né, é muito comum que esse alvo mude, né? É claro, se a gente for fazer um molde, né, a gente tem que entregar o molde com determinadas especificidades, né? E o alvo, o produto final, ele não vai mudar, né? É aquele molde com determinadas características. Só que esse alvo ao longo do projeto, do desenvolvimento ferramental, muitas vezes ele acaba atrasando, né? Ou às vezes eu cometo algum equívoco lá na minha fabricação, né? Eu tenho que corrigir aquela peça. Então, essa mudança, né, desse alvo, ele faz com que a gente tenha que ter um gerenciamento ágil e, né, do projeto. Então, muito do que eu vejo assim, muito do que o gerenciamento ágil que
que é aplicado em ferramental, na área de software, ele pode ser aplicado também na área de ferramental, desde que tenha, né, algumas adequações, tá? Então, assim, ó, muitas vezes, né, a gente fala assim, porque a gente quer ser rápido, né? O método, ele surgiu, né? Por isso que ele fala assim, gerenciamento ágil de projetos, né? O ágil, muitas vezes, não é ser rápido, né? O ágil é essa capacidade de se adaptar frente às mudanças que ocorrem. Então, imagina o seguinte, eu posso ter lá na minha fábrica, tá rodando lá 4 ferramentais, né? Eu estou lá, deixa eu admitir aqui o Fábio. Tudo bom, Fábio? Eu tenho 4 ferramentais lá, e esses 4 ferramentais, eles estão rodando lá na minha fábrica conforme programado. Só que um deles lá pode ter atrasado, o outro está em vias de ser atrasado também por algum problema que teve lá, uma ferramenta que quebrou. Eu tenho que ser ágil no sentido de ter uma possibilidade de eu adaptar o cronograma desses outros 2 projetos para atender, né, eventuais atrasos que ocorram, né, nos outros dois moldes. E essa capacidade de adaptação que ela é importante na gestão ágil de projetos. Ou tem uma mudança de produto, né? Que acontece. Também acontece, né? Também pode acontecer isso daí também, né? E aí, né, dentro do possível, né, e às vezes essa mudança ela pode impactar, né, os outros, né, o andamento aí dos outros projetos. Então, assim, ó, existem várias maneiras, né, da gente atacar isso daí, né, essa gestão de projetos. Uma delas é, por exemplo, assim, ó, imagina que a gente pode ter projetos que sejam simples, complicados e complexos, né? O que é o simples, o que é o complicado, o que é o complexo, isso daí pode variar muito de empresa para empresa, né? Mas imagina, por exemplo, que eu posso ter um simples, pode ser um projeto que ele tem operações assim que não requerem tanta dedicação, né? É um molde que a peça não exige tanto acabamento, não tem tanta dificuldade de fabricação, enquanto que os outros, o complicado e o complexo, ele já requer uma dedicação muito maior, uma atenção muito maior, né? Inclusive, acho que até aqui na sala alguém falou assim, ó, determinado projeto lá, a gente acabou, ele era tão complexo que a gente colocou uma equipe dedicada para ele. E por que eu estou mostrando isso daí? Eu estou mostrando isso daí pelo seguinte: o que é simples, o que é complicado, o que é complexo, a gente não precisa gerenciar da mesma maneira. A gente pode gerenciar de maneiras diferentes, né? Então tem ali um desenho ali, né, que é assim, pô, eu vou construir uma casa, né? Se a casa não for muito, não tiver muita coisa assim, é fácil eu gerenciar uma casa, né? Eu gerenciar a construção de uma casa. Não tem, é mais ou menos ali o que a gente já sabe, né? O projeto hidráulico, o estrutural, o hidráulico, o elétrico, né? A parte de acabamento. Agora, se eu for construir um conjunto de prédios, e eu já trabalhar com aquilo ali, é uma coisa complicada, né? Mas também não é nada fora do mundo, não é nada fora de um padrão assim, né? Mas não é tão simples quanto construir uma casa. Agora, complexo, muitas vezes, é você construir, por exemplo, uma plataforma offshore lá no Mar do Norte, né, de alguma região lá da Europa, que ela depende de condições climáticas, né, depende das condições do mar, então ele é muito mais complexo, né? Então, às vezes, uma decisão que eu tomei para essa semana, ela para a semana seguinte, ela já não vale por conta das questões aí do mar, né? E o caótico isso dali é um incêndio que teve lá numa plataforma de petróleo ali próximo ali do México, né? Estourou, né, a plataforma, e aí eu tenho que tomar as medidas, né? Como se eu tivesse o caos, né, implementado, e eu tenho que tomar as minhas medidas. Então,
se eu estou dizendo o seguinte, que uma ferramentaria, ela poderia se organizar para gerenciar os projetos de maneiras diferentes conforme a complexidade desses projetos, tá? Então, um pouco disso que a gente vai falar aqui. Então, num projeto simples, né, o que eu tenho? Eu posso usar o modelo tradicional do PMBOK, né? Eu tenho a fase inicial, eu tenho uma fase de planejamento e uma fase de execução. Eu controlo e monitoro como é que está o andamento daquelas atividades e depois eu faço o encerramento. Num projeto complicado, o que eu poderia fazer? Eu tenho aquelas grandes fases de iniciação, planejamento, as execuções e o encerramento, mas dentro aqui, ó, dessa execução, ó, eu tenho lá, por exemplo, vou ter uma execução aqui que é a usinagem do porta-molde, da cavidade, né? Dentro daquela usinagem da cavidade, eu tenho várias operações. Aí, para gerenciar a execução do projeto ali da cavidade, aqui eu posso utilizar a metodologia ágil. Então, aqui eu vou fazendo, por exemplo, assim, vamos supor que essa cavidade aqui ela vai me demorar 2 semanas para ser produzida. Aí eu vou fazendo eu vou fazendo, por exemplo, reuniões diárias, aonde que eu vou falar como é que está o andamento da fabricação daquela cavidade, o que já foi feito, quais são os erros, o que eu posso melhorar, como é que está o cronograma ou não. Então, eu executo esse gerenciamento ágil aqui, ó, dentro da fase de fabricação da cavidade. É claro que se uma cavidade for simples, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu não preciso fazer isso daqui, ó. Entendeu? Então, assim, eu posso gerenciar o meu projeto de acordo, por exemplo, com a complexidade, do projeto. E aí vai, né? Eu tenho lá, por exemplo, né, uma outra cavidade, eu faço a mesma coisa, né? Então, assim, o cliente ele está enxergando isso daqui, ó, né? O cliente, muitas vezes a montadora, ela está enxergando isso daqui, ó. E esse gerenciamento aqui, ó, eu estou fazendo dentro da minha fábrica. Né? Eu estou fazendo o gerenciamento aqui dentro da minha fábrica com o pessoal lá da produção, pessoal de planejamento e controle de processo, né? Então, esse pessoal, ele está fazendo esse gerenciamento aqui, tá? É claro que para fazer isso, a empresa, né, no caso, a ferramentaria, ela tem que ter uma estrutura, né? Depois eu vou mostrar, a ideia, eu vou mostrar para vocês esse modelo. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho pessoas com responsabilidades, né, com papéis, para que essa gestão ágil ela seja realizada. Alguém aqui já viu esse modelo de gestão ágil aqui de projetos ou não? Sim. O Guilherme já ouviu. Então, beleza. Então, assim, ó, eu vou repetir depois esse modelo, né? Na verdade, como é que ele funciona? Isso aqui a gente chama de modelo ágil, né, ou híbrido, né, de projetos. Então, assim, ó, eu tenho o produto aqui, ó, tá vendo aqui, ó, backlog do produto. Esse backlog do produto é como se fosse todas as características que o porta-molde tem que ter, né? Então, eu tenho uma fase de iniciação, né, onde que eu faço o planejamento do projeto, né? E aqui, ó, eu tenho todas as fases aqui de planejamento, né? Tudo que eu tenho que fazer para entregar todas as características do produto. E aí eu tenho assim, ó, planejamento da sprint. O que é essa sprint? Esse produto ele tem várias características aqui, ó. No planejamento da sprint, eu vou falar o seguinte, ó, nesse dia de hoje, a gente vai fazer
o desbaste de toda a cavidade do molde, e a gente vai, e aí a gente vai fazer e vai deixar uma pré-forma, né, o desenho sem os detalhes, né, daquela cavidade. Então a gente vai fazer todas essas funções no dia de hoje. Isso vai compor o quê? Esse backlog sprint, que a gente chama aqui o backlog da sprint, né? A sprint é a corrida mesmo, né? Então, ó, nesse dia, a gente vai fazer tais atividades. A gente começa a executar aquelas atividades, né? Então, pô, a gente está executando as atividades para entregar esse backlog aqui, e no final do dia, né? Bom, aí eu vou dizer o período, né? No final, como se fosse no final do dia, ou no final da semana, ou no final de 2 dias, ou no final de 2 semanas, a gente vai ter uma reunião de revisão. O que é essa reunião de revisão? Essa reunião de revisão é uma reunião onde que a gente vai ver se aquele conjunto de atividades ou aquele conjunto de características, né, daquela corrida, né, daquela sprint ou daquele molde, eles foram realmente entregues. Isso daqui vai me compor, né, uma parte, por exemplo, do molde, né? É claro que esse ciclo aqui, ó, isso aqui é cíclico, né? Então isso é cíclico. Então eu vou realizar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, quantas vezes forem necessários, né, até eu ter o produto final. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo ciclos de monitoramento e controle, ou seja, para ver se isso daqui está sendo entregue, né? E reuniões diárias a cada 24 horas. O que é essa reunião diária a cada 24 horas? É para ver se uma dessas características, se aquele desbaste que eu falei, ele foi realizado. Se sim, não, por quê, como, se teve defeito, teve dificuldade ou não. E aí esse ciclo se completa, né? Então, por exemplo, esse primeiro ciclo aqui, ó, ele se completou, né? Se completou esse ciclo da execução P1, aí eu vou ter execução P2, execução P3, onde que são implementadas outras características daquele ferramental, né? Então pode ser sistema de refrigeração, sistema de extração, né? O detalhamento da cavidade do molde, né? Polimento de todas as cavidades, aí eu vou construir esse processo. Qual que é o grande diferencial disso daqui? Ó? O grande diferencial é esse gerenciamento aqui. Ó. Que aqui está na área de software, isso daqui é a cada 24 horas, entendeu? Geralmente, né? Não é isso daí não é uma receita, não é uma lei que tem que ser a cada 24 horas, né? Mas isso aqui ó, são reuniões diárias, rápidas, para ver o que foi feito no dia anterior, né? Daquelas características, o que foi feito e qual que é o passo seguinte. A grande vantagem dessa reunião diária, é evitar que lá na frente, né, não se tenha um acúmulo por exemplo, de atrasos de projeto. Ah, deu um problema, por exemplo, pô, esse aqui atrasou, né? Pô, atrasou por quê? Atrasou porque o ferramenteiro, o cara lá que ia fazer a usinagem, o cara não veio hoje. Aí o colega dele está sobrecarregado, entendeu? Quantas horas de máquina foram utilizadas ou não? Só que para isso, né, você tem que ter lá a gestão da produção, tá? Então, assim, ó, esse modelo, né, ele pode ser implementado nas ferramentarias. É claro que para fazer isso, né, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar de pessoas, do engajamento delas e assim por diante, tá? Alguma dúvida aí? Pergunta? Esse modelo já é utilizado assim, em fermentarias menores, já o pessoal já faz informalmente, já faz isso aí. É, eu acho que a grande questão aí, ô, Fábio, é o seguinte, ó, que acima de tudo, isso daí é um desafio de gestão, né, cara?
Então, assim, eu até esses dias eu visitei uma ferramentaria e eu conheço bem, eu não sei se o pessoal conhece aqui o pessoal conhece aqui a Union, né? Acho que mas assim, esses dias eu estava lá conversando com o povo e ele me mostrou assim, ó, assim que a gente faz, né? Eu acho que o Albano conhece e tal, não sei se outras pessoas conhecem. Mas assim, ó, eles vão, se reúnem e falam assim, ó, no dia anterior teve isso, 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 né? Esse mod atrasou ou não andou direito por conta disso, assim por diante. E essa gestão do dia a dia é a que vai fazer, né, com que as coisas, com que esse ciclo aqui, ó, né, com esse ciclo aqui ele ande, né? Então, essa reunião ela é importante, né? E é importante, de certa forma, você ter também esse histórico, né, desse sistema, né, do gerenciamento, o que que aconteceu e assim por diante, tá? Mais alguma dúvida? Então, seguimos adelante. Então, assim, ó, no ciclo tradicional ali no ágil, né, a gente tem essas fases, assim, ó, a gente planeja tudo, né, implementa lá, né, tem um projeto, né, planeja, faz o projeto, a fabricação, constrói tudo, né, e vai verificando lá no final. Não acho não, né? A gente tem as funcionalidades. Essas funcionalidades podem ser sistemas do molde, a parte de cavidade, sistema de extração, refrigeração, né? E a parte da montagem, do tryout, né? Então, a gente vai fazendo esse gerenciamento aqui, ó, né? Das funcionalidades, né? Então, essa questão aí, né? Acho que o grande desafio aí da gestão ágil, né, não é que é o desafio, a grande diferença da gestão ágil em relação ao modelo tradicional é que essa habilidade aqui, ó, de criar e responder às mudanças, né? Então, assim, você ter que ter lá o gerenciamento constante, né, do teu projeto, né, da tua fabricação, para ver se eu tive um atraso, né, aonde que foi esse atraso, por que que aconteceu, como que aconteceu, e eu ser ágil nas mudanças que tem que ser feito, né? Ah, o cara pediu para eu mudar lá, o cliente chegou lá e mudou, pediu para eu mudar a forma, né? Teve uma mudança no projeto, né? Eu tenho que ser ágil para adequar aquela mudança, né, e responder rápido lá para o cliente. Então, essa mudança, muitas vezes, é uma mudança de processo, né, mas é também a mudança das pessoas, né? Então, por isso que, aí falando um pouco filosoficamente, né, é essa interação aqui, ó, entre as pessoas, né, muito mais do que nos processos, né? É importante que na área de software, né? Mas eu acho também nas outras áreas também você ter a solução funcionando, né? Do que essa documentação, às vezes perde muito tempo na documentação, né? Colaboração com o cliente, né? E responder às mudanças, né? Então, às vezes não só seguir esse plano, mas responder às mudanças. Então, lá na quarta-feira, né, a palestra lá do pessoal da Simplex, eles vão mostrar lá o programa, e vão falar assim, ó, e eles trabalham com gerenciamento de múltiplos projetos. Mas a grande questão é que está tudo interligado, né? Então, como está interligado as coisas, a parte de ERP com a parte de gestão de projetos e tal, Como é que você é o nome, Cristiano? Simplic. Deixa eu botar. Simpli. Deixa eu Só pra falei. gente dar uma olhada antes deles apresentar, às vezes a Deixa, gente. eu- deixa eu botar. Eu vou botar aqui no. Deixa eu copiar aqui. Ó, eu botei aqui no chat, tá? Para vocês. Então, eu até falei para eles, ó, não é uma.
não é uma palestra comercial, né? Mas é para vocês virem, né, e mostrarem. Eu mostrei aqui com o Gilbran, aí eu falei assim, ó, mostra aí pro pessoal, né? Porque eles falaram assim, como é que eu posso ter uma ferramentaria e enxergar tudo, né, numa ferramentaria e fazendo aí a gestão de projetos, né? E aí eu conversei com eles e eles já têm clientes aí na área de ferramentaria, assim, ó, a gente trabalha assim, né? Mas o legal é que com, com essa visão, né, de estar tudo integrado, eu consigo, por exemplo, assim, ó, nessa sprint aqui, ó, né, ela vai durar lá, por exemplo, uma semana, né? Eu vou ficar lá uma semana usinando a cavidade, né? E aí, como está integrado lá no sistema ERP, né? Eu tenho todo o controle lá dos resultados que vêm das máquinas e tal. Nessas reuniões aqui, ó, se eu tiver tudo pronto, tudo disponibilizado para mim, eu consigo tirar as informações e tomar as decisões, entendeu? Então, a grande, acho que talvez a grande vantagem, né, de às vezes de ter um sistema todo integrado é isso, né? Você tem informações para tomar a decisão. Ah, mas eu não tenho o sistema todo integrado. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, né? Só que você vai ter que ter pessoas capacitadas, treinadas, para quê? Para coletar essas informações e apresentar essas informações para que as decisões sejam tomadas, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala em gestão ágil, a gente está falando muito disso daqui, ó, né? As pessoas, a interação, né? A gente quer no final um produto funcionando, né? A colaboração com o cliente e as respostas aí às mudanças na fábrica. E ser ágil é isso daqui, ó, capacidade de se adequar aos objetivos. Então, assim, pô, se eu tenho lá uma fábrica, né? E aí as pessoas estão lá usinando o molde. Deu problema com alguma coisa, né? Pô, eu tenho que ser ágil, né? Para eu me adequar aos objetivos daquele projeto. Às vezes eu tenho que fazer mudanças lá né, não dá para eu usinar dessa forma ou de outra forma, né? Ou às vezes eu tenho que falar com alguém para tomar decisão. Eu estou falando disso daqui, né? De ser ágil, né? Ainda gerar essas entregas contínuas, incrementais, né? E frequentes, né? De valor aí para o cliente, né? Mas é muito disso daqui, ó, né? Simplificar o mindset, pensar de forma simples e objetiva, tá? Então, assim, no time tradicional, né, de um projeto, a gente tem isso aqui, as pessoas, o time técnico e a liderança, né? Na gestão ágil, você tem essa integração. Então, assim, como isso acontece, isso daí vai depender de empresa para empresa, entendeu? Por quê? Porque cada empresa, ela tem a sua forma de trabalhar. Mas é importante, né, se eu quero implementar a gestão ágil de projetos, eu posso ter que essa pessoa de negócio aqui, ó, ela numa ferramentaria, ela pode ser o projetista. O líder técnico aqui, ó, ele pode ser, por exemplo, o cara lá, ou melhor, esse líder técnico aqui, ó, ele pode, está vendo, a equipe multidisciplinar atendendo como resolver o problema. Ele pode ser o cara de projetos, ou o cara da fabricação, gestão da fabricação, de gerenciamento da fábrica, pode ser esse cara, né? Então, essas pessoas aqui, ó, né, o azulzinho, o vermelhinho aqui, o cinza, ele vai depender de empresa para empresa, né? Assim como os papéis de cada um. Então, posso ter o pessoal de projeto, o pessoal de fabricação, né? Eu posso ter o dono aí da empresa, né? Ele que vai bater o martelo lá, mas depende de empresa para empresa, né? Mas é importante que cada um ela adeque ao seu modelo, né? Vocês conseguem enxergar isso daí na empresa de vocês? Como é que é esse modelo aí? Geralmente tem o quê? Tem um líder técnico do projeto?
Esse é bem fácil de ter nas empresas, né? Esse tem, né? Esse é fácil. Normalmente o responsável técnico é o coordenador de engenharia ou de projetos, a pessoa de negócio, né, que representa o cliente dentro da fábrica, normalmente tem um título que é conhecido no mercado como gestor de projeto, né? Que é o cara que faz o link comercial com a parte técnica, né? E o líder aqui, que é o coach aqui, tem que ser o cara que toma conta da fábrica, né? Que ele vai inteirar todas as informações de projeto e fabricação ao mesmo tempo. É assim que eu vejo. Mas assim, empresas muito pequenas, junta tudo numa pessoa só, às vezes. É por isso que, de vez em quando, tem uns caras tendo infarto por aí. É bem isso aí mesmo, hoje. Alguém quer mais contribuir aí? Em algumas ferramentarias, o que o pessoal está fazendo? Às vezes a carga do projetista não é tão alta, ou terceiriza um pouco de projeto, o cara aprova o projeto e o cara acompanha o projeto até o fim, né? Até a última montagem faz essa interface com o cliente. Então, o projetista vira não só projetista, ele é analista de projetos. Ele aprova o projeto, o que está sendo feito externamente, e a hora que o projeto está na fábrica, ele vai acompanhando ele até o tryout, até ter peça aprovada. E lá na fábrica ele fala com o cara da. Aí lá na fábrica aí também varia, né? Aí na fábrica tem o supervisor da produção ali, ou a pessoa que fica, né, dando as atividades para as máquinas, para CNC, para fresa, torno, ferramenteiro. Mas esse cara vai acompanhando para ver se está sendo feito, vem conforme a necessidade técnica, né? Vem acompanhando até o final, as datas, vem cobrando, ó, essa ferramenta tem que estar pronta tal dia, o tryout está para tal dia, e vem acompanhando para ver se não vai sair fora. E se sai fora, esse cara já comunica o cliente final lá. Então, alguém quer mais contribuir aí? Então, ó, o que acontece, ó, acho que até são dois cenários, né? O que o Alexandre comentou é a situação ideal para aquela ferramentaria que ela tem o projetista e ela fabrica, né, o molde, né? No caso do Fábio, também é uma possibilidade, né? Porque, visto que algumas ferramentarias elas tendem a terceirizar alguns projetos, né? Mas uma coisa importante, né, é essa integração aqui, ó, né, entre esses diferentes setores, né? Porque aí vai facilitar realmente o gerenciamento e a parte da tomada de decisão, tá? Então, assim, ó, até tem umas coisas que eu vou passar fácil, rápido, mas assim, isso daí, nessa questão ágil aí, ela surgiu lá nos Estados Unidos, né? E da parte aí de software, aí ela tinha 12 princípios, né? A ideia era ter entregas rápidas e contínuas, né? Pessoas que trabalham em conjunto diariamente ali no processo, né? Então você tem essa integração aí entre as diferentes áreas, né? Tem uma atenção contínua aí, né? Na excelência aí do negócio. Passar aí por uma simplicidade, né, do que é feito, né? Então, por exemplo, a gente vai ter reuniões diárias lá, é ser simples mesmo, que tipo de informação que precisa, né? Como é que o que essa informação ela contribui aí para a tomada de decisão, né? Isso daqui é importante, porque se a empresa quer ser ágil e ela tem que permitir mudanças, né? Então, eu sempre, né? E aí, assim, às vezes eu não tenho que tomar lá, envolver 5, 6 pessoas para tomar a decisão, né? Então, isso daí também é importante, né? Pessoas motivadas, equipe auto-organizadas, né? Então, autonomia aí para as equipes, né?
Enfim, são princípios, né? Naquelas reuniões diárias, a ideia nessas reuniões aqui, ó, de acompanhamento, elas são reuniões de acompanhamento de como está o andamento do projeto. Que, por sua vez, vai envolver o pessoal lá da fabricação, né? Então, essas pessoas aqui, ó, elas têm que ter o quê? Elas têm que ter autonomia para quê? Para fazer a tomada de decisão, né? Elas têm que ser auto-organizadas, né? E elas refletem como podem ser mais eficazes, né? O que eu posso fazer melhor para melhorar o meu processo, né? Para eu tomar a decisão mais rápida e de uma forma melhor, né? A ideia na parte de software, né? Isso daí na parte de software é bem mais tranquilo, né? Porque quando ele fala assim, entrega de software funcionalmente funcionando, né? Eu consigo implementar um software por várias funcionalidades, né? No molde, eu não consigo implementar só o sistema de extração ou só o sistema de refrigeração, né? O molde ele tem que funcionar como um todo, tá? Comunicação face a face, então aquela reunião, né, que ela corre a cada 24 horas, aquilo ali é uma reunião na parte de software, né, que eles falam assim, ó, vai fazer essa reunião em pé, né, para tomar decisão, para ser uma coisa rápido, ágil, né, e a comunicação ali direta ali com as pessoas, né, software que eu já falei, e processos ágeis, né, então isso daí que é importante, né, então esse processo de tomada de decisão, né, muitas vezes eu não tenho que ter um processo todo amarrado que para tomar decisão, né, se eu vou adiantar ou não uma produção, eu tenho que pedir a assinatura do dono da ferramentaria, né? Então, reduzir, e aí, por exemplo, né, os níveis de autorização vai deixar a minha empresa mais ágil. É claro, tem um risco, eu tenho que capacitar as pessoas, né? Mas isso daí faz parte do processo de gerenciamento, né? Então, quando a gente fala em gestão ágil, né, a gente fala que a empresa ela tem que estar apta à resposta às mudanças, né? Do que seguir um plano, né? E entregar o produto, priorizar a colaboração e ter interação aí entre as pessoas. Então, se eu quero desenhar esse processo aqui, ó, na parte de ferramentaria, né, isso daqui na parte de ferramentaria, é importante, né, que eu faça o quê? É importante que eu atenda esses princípios aqui que eu comentei com vocês, tá? E esses valores. Então, assim, aqui tem um pouco aqui de diferença do clássico, né, pro ágil. Eu vou comentar aqui alguma coisa aqui, ó, né? Mas aqui, ó, no planejamento a questão é que o resultado, né, por exemplo, o que eu tive de resultado numa semana ou no dia de hoje, ele vai direcionar a gestão do projeto, né? Então, eu vou fazer aquele gerenciamento mais diário, a cada 2 dias ou semanal, e esse resultado desse gerenciamento é o que vai levar o gerenciamento aí do projeto como um todo. E o objetivo é isso daqui, ó, é simplificar esse processo de desenvolvimento, tá? Então, o ágil é enfocar, né, o resultado aí do negócio, ter uma organização e processos, né? Então, por isso que até estava ali no começo, né, da aula, o Fábio falou assim, Cristiano, eu fui lá e desenhei o processo da minha empresa, né? Isso é extremamente importante, né? Por quê? Porque desse gerenciamento do processo, desse desenho do processo, o desenho como que ela está organizada, com as pessoas que estão envolvidas, com os papéis de cada um, eu consigo ser mais ágil, a depender desse desenho, tá?
Então, eu tenho que ter essa organização e processos para atingir metas e resultados do negócio, tá? E aí, acho que até o Alexandre comentou lá na apresentação dele, né, na aula passada, ou retrasada, que eles fizeram isso, né? Eles chegaram em determinado momento, viram a necessidade de desenhar um processo, ter tudo organizado, registrado, né? E é isso mesmo, né? E o desenho, e talvez o desenho do Alexandre não sirva para o desenho do Fábio, não sirva para a empresa do Fábio, não sirva para a empresa do Rodrigo ou do Guilherme, né? E vice-versa, tá? Porque cada um vai ter uma forma aí de organização com as pessoas, né, com o nível de maturidade que elas de cada um, tá? Ó, o tradicional, né, o planejamento às vezes você realiza lá no início, né, e o no ágil é isso daqui, ó, a grande diferença do ágil é isso daqui, ó, você faz lá no início o planejamento, mas você sempre está vendo ele, né? E lá na aula que vem, vocês vão ver bem isso daí, né? Esse gerenciamento ele é feito lá no início, né? Ele é planejado lá no início e ele sempre vai atualizando, tá? Ó, no tradicional, o planejamento, né? Ele é rígido, né? Com foco naquele plano inicial. No ágil ele é flexível, né? No final eu vou entregar o ferramental, mas o caminho que eu vou usar ali, né? Aquele caminho ele é flexível. Então isso, e eu vou adaptando, né? E ele vai variando conforme o tempo, né? E isso é bastante importante, né? Imagina que eu estou lá numa empresa e aí o pessoal lá, uma pessoa importante lá da empresa, do que está trabalhando lá na determinada máquina, o cara ficou doente. Eu tenho que ser flexível, variável, eu tenho que adaptar aquilo ali, né? E o cara não vai estar aí semana que vem, eu preciso ir lá, como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, isso daqui é importante, essa agilidade, tá? O trabalho, né, e a execução, no tradicional, ele sempre vai ser previsível, mensurável, linear e simples. Só que na ferramentaria, muitas vezes eu tenho isso daqui, ó, né? Às vezes acontece isso daqui, ó. Muitas vezes pode ser imprevisível, não linear, né? Complexo, tá? A forma, né, como é que a influência na organização, ela afeta o projeto ao longo de toda a sua execução, no ágil, né? Então, a forma como que a empresa está organizada, ela é fundamental, né? Tá? E aí traz alguns desafios, né? Então, por exemplo, assim, ó, imagina o seguinte, ó, talvez o Fábio comentou assim, pô, mas em algumas empresas, né, o cara que faz o projeto, ele vai lá e acompanha aquele projeto. Numa empresa que o projetista está lá dentro da empresa, full time, a organização é diferente. Ela pode ser muito mais ágil, né, do que uma empresa que às vezes ela contrata o projetista e o projetista vai fazer o acompanhamento, né? Às vezes o projetista não tem toda a disponibilidade do tempo para estar lá na empresa e dando apoio lá na execução do projeto, tá? Então, isso daí acaba também, né, ou às vezes influencia, né, o gerenciamento. O controle, né, então o controle no ágil, ele é importante para quê? Para identificar mudanças do ambiente e ajustar o plano adequadamente. Então o cara ia ficar lá usinando hoje 8 horas a cavidade. Pô, ele só conseguiu usinar 7. Deu uma queda de pressão, de tensão lá na minha empresa. As máquinas tiveram que ficar desligadas e eu, em vez de usinar 8 horas, eu usinei só 7 horas. Eu tenho, né, ocorreu uma mudança no ambiente, eu tenho que ajustar o plano adequadamente, né? Então, e isso daqui, ó, né, esse exemplo que eu dei, não é um exemplo propriamente dito, né, mas é uma coisa que é super comum na ferramentaria. E aí eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a agilidade
né, para eu identificar essas mudanças aí no ambiente e ajustar o plano de projeto de uma maneira adequada, tá? Vamos ver o que mais aqui, ó. Isso daqui, ó, no ágil é muito interessante, né? Porque se eu tiver um projeto simples, complicado ou complexo, eu posso adaptar o meu tipo de gerenciamento de projeto. Então, aquele caso lá que eu falei assim, tem um projeto de uma casa, de um prédio, de uma plataforma de petróleo. Eu posso gerenciar cada um daqueles projetos de uma maneira diferente. Conforme o quê? Conforme a minha, conforme a complexidade daqueles projetos. Então, por exemplo, e aí depende, né, de cada um. Às vezes, por exemplo, assim, ó, o cara faz um projeto lá, por exemplo, para um segmento de automotivo, né, e faz lá um projeto para o segmento da linha branca. Eu posso gerenciar cada projeto de uma maneira diferente. Né? Talvez num segmento eu tenha determinadas especificidades que eu não tenho no outro. Então, essa adaptação, ela é importante, né? E aí, às vezes, eu tenho um projeto tão simples, né, que, cara, eu não preciso colocar lá um sistema complexo, envolver todos os níveis lá da minha empresa. Ah, não, agora eu tenho um novo cliente. Né? Aí esse novo cliente, né, ele vai requerer o quê? Ele vai requerer lá um gerenciamento, né, diferente lá para o meu projeto, tá? Questão aí de estilo de gestão, né, então ela pode ser adaptativa no ágil, né, e talvez um único modelo não vai atender todos os projetos, né? Que é um pouco do que eu já falei antes, né? O controle, né? Então, aqui eu também já falei, né? Então, é identificar as mudanças no ambiente e adequar esse plano, né? Aqui o controle, né? Que aqui tá repetido. Então, assim, ó, uma questão, né? Que a gente vê que assim, ó, o ciclo do ágil, né? Apesar de tudo isso, ele é muito parecido com o ciclo tradicional. Por quê? Porque a gente, todo mundo que vai fazer ferramental define o que o cliente quer, né, e inicia o projeto. Faz o planejamento, calcula, né, quanto que é calcula lá qual que é o esforço, as horas de máquina, as operações, né, quais são as atividades que envolvem aquele projeto, executa o que foi planejado, né, e constrói a solução. Monitora os resultados e entrega ao cliente. Né? Então, isso daqui, ó, né, não muda muito. Né? O que muda é a forma como que a gente vai gerenciar. Né? Então, o gerenciamento ágil, né, esse conjunto de valores, princípios, práticas, né, que auxilia a equipe de projeto a entregar, então, o ferramental lá no final, né, em um ambiente complexo, está instável e desafiador. Né? Então, quando eu fiz esse slide, eu confesso que eu não pensei na ferramentaria, né? Mas o setor de ferramentaria é isso, né? É um setor que ele é complexo, ele é instável, né? Por quê? Né? Porque às vezes eu tenho pouca demanda de molde, às vezes eu tenho um bocado de demanda de molde, né? E isso daí torna tudo muito desafiador, né? E é um exercício aí de princípios e práticas, né, aliados a conhecimento, habilidade técnica na elaboração de atividades, né, de forma que a diminuir esse time to market e adequar as mudanças durante o projeto. Então, assim, se fosse definir uma ferramentaria, né, eu podia usar muito bem essas palavras aí, né, ou esses dois quadros, né, para definir o que é uma ferramentaria, né, e como que a ferramentaria faz aí,
né, para desenvolver um projeto, né? Então, a ferramentaria, ela deve o quê? Aplicar os conhecimentos, as habilidades, as técnicas, né, na elaboração de todas aquelas atividades que foram planejadas, né, de forma a reduzir o quê? Custo e esse tempo, né, de lançamento ao longo do tempo de lançamento do produto, né? E ela tem que se adequar às mudanças que ocorrem aí ao longo do projeto, tá? Então, assim, ó, isso daqui eu já falei, né? E aqui tem a gestão ágil, né? Que é inovação, adaptabilidade do produto, né? Então, às vezes, quando é software, né, a gente consegue muito isso daqui, né? Ah, isso daqui, ó, também é um negócio interessante. Ó. Na gestão ágil, a gente, como a gente, para implementar um software, né? E o software ele tem muitas funcionalidades, a gente consegue, e geralmente é rápido para implementar uma funcionalidade, a gente pode ter tempos de entrega reduzidos. Mas esses tempos de entrega reduzidos, num molde, ele pode ser, por exemplo, assim, ó, o tempo de entrega da cavidade, o tempo de entrega do sistema de extração, o tempo de entrega do sistema de injeção, do sistema de refrigeração, né? O tempo de entrega, né, dos porta-moldes usinados, tá? Então, todas essas entregas reduzidas, né, é como se eu pegasse o meu molde, né, e desdobrasse ele em subsistemas, e eu vou fazer a entrega de cada um dos subsistemas. Foi uma coisa que o Alexandre até já mostrou aqui quando ele falou lá do Bill of Material, né? Capacidade de adaptação dos processos, das pessoas e resultados aí confiáveis, né? Então, focar aqui nas pessoas, né, organizar o projeto em iterações. Então, isso daqui também é importante, né? Então, eu tenho que organizar lá no início do meu projeto, eu tenho que organizá-lo para que aconteça isso, né? E ter esse marco aqui de entrega final, no caso ferramental, isso é bem importante, né? Tem um plano de alto nível, né? Então, com iterações, estimativa aí de término aí das atividades, né? Criar esse plano de interação. Ó. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer um ferramental, né? E esse ferramental tem várias partes que eu tenho que entregar, né? A cavidade, macho, a fêmea, sistema de extração, sistema de extração, sistema de resfriamento, né? A parte lá da câmara quente. Então, eu vou criar um plano para essas entregas, né? E como que vai ser a interação dentro das entregas, então dentro lá, por exemplo, da cavidade, como é que eu vou me interar junto lá com o pessoal de gestão da produção e como que eu vou interar também com o pessoal dos outros que estão responsáveis pelas construções dos outros sistemas. Que às vezes é as mesmas pessoas, né? Mas eu tenho que ter esse gerenciamento, né? Envolver todos aqui na parte de planejamento. Então, isso daqui também é importante, né? Então, por exemplo, eu vou planejar o molde, eu tenho que ter a resposta, né? Eu tenho que ter a participação, tem que ter a participação do cara lá de planejamento e controle da produção, tá? Qual que é o grande desafio? O grande desafio é porque muitas vezes, né, vocês fazem 3, 4, 5, 10 propostas, tem hora que não fecha nenhuma, tem hora que fecha 3, 4, 5 ao mesmo tempo, né? Mas, se você não tiver um sistema de informação aqui adequado, né, você não envolver todos na equipe do planejamento, né, você vai estar passando informação errada para o teu cliente. E esse é o grande, né, esse é um desafio, tá? Isso aqui são as coisas que a organização, né, do próprio trabalho, fazer estimativa de coisas pequenas.
Isso aqui, se eu tenho lá um Bill of Material do meu molde, né, eu consigo ter essa estimativa aqui, ó, né, para eu fazer para eu fazer a estimativa de coisas pequenas, entregas pequenas, e as pessoas estimar o seu próprio trabalho, né? Os problemas aí, né, é essa cultura aí, às vezes, da documentação, né, que às vezes a pessoa tem isso daí, mas, né, certo? Tudo tem que documentar, né? A gente viu lá que às vezes isso não é tão fundamental no ágil, né? Mas é importante que eu tenha informações para tomar decisão. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, de aceitar a mudança, né? Então imagina o seguinte, é como se você chegasse e falasse lá para o pessoal que trabalha lá na produção, né, tá ali mais responsável pela produção e chegasse lá e fizesse uma reunião, ó, com esse pessoal aqui, ó, com esse pessoal, falar assim, ó, cara, agora é o seguinte, todo dia, das 11 ao meio-dia, a gente vai fazer uma reunião aqui, ó, para ver como é que está o andamento dos projetos que estão lá na fábrica. E aí eu preciso saber o que foi planejado para esse dia, o dia anterior, se foi realizado ou não, quantas horas de máquina que eu gastei, se eu tive problemas técnicos para realizar aquelas atividades, por que eu entreguei, o que eu entreguei, o que eu deixei de entregar e por quê, né? E vai fazer isso daí quando? Todo dia, né? Essa reunião aqui, ó, né? Tá vendo aqui, ó? Ó, essa reunião aqui, ó. Né? Por quê? Porque eu tenho que fazer o meu projeto. Né? Vocês têm alguma ferramentaria que faz essas reuniões aí? Como é que é? O pessoal faz reunião aí de acompanhamento aí dos projetos, semanal, diário, cada 2 dias. Aqui na GTF é semanal. Tá. Com todos os da reunião da coordenação, né? E aí vocês falam como é que os projetos andaram. Exato. Aí depois, cada um vai para o seu canto. E aí, o Alexandre, aí vocês tomam a decisão, por exemplo, se o projeto atrasou, né? Por questões aí de usinagem, ou às vezes quebrou uma ferramenta, a ferramenta não estava disponível, ou deu uma queda de energia, deu uma chuva aqui em Joinville, não conseguiu usinar. Como é que, aí, assim, uma vez identificado esse problema, aí vocês se reúnem nessa reunião semanal e aí vocês mudam a programação na semana seguinte? Na verdade, a nossa reunião é na segunda já, né? Então, Aham. nessa reunião da segunda-feira já tem todas as... Se forem identificado, né, o melhor de todos os mundos essa semana nós vamos falar dos possíveis atrasos que vai ter na semana que vem, olhando, né, se você previu que vai usinar 8 horas e durante 3 dias só usinou 7, você já tem que estar sabendo que algum lugar vai estourar. Né? Então você já faz o plano para ver, aí muda a programação. Não pode continuar igual. Aí tem que buscar recurso, ou ver aí normalmente é assim, aquele molde está na máquina, mas o prazo daquele molde é maior do que desse molde, então troca. Puxa aquele molde para fazer outra atividade e libera aquela máquina para fazer essa usinagem X. Realmente é por aí. E aí a parte de PCP e gestão de fábrica lá é que faz esses todos. Para tomar decisão. E às vezes acontece de ter algumas alterações, alguns planos mirabolantes, né? Que não, vamos mudar o projeto. Os caras não estão conseguindo usinar alguma coisa, por exemplo. Ou Sim. aquela máquina que estava prevista para fazer um furo profundo está quebrada. Beleza, vamos projetar outra coisa, volta lá atrás, muda o projeto para ter feito de outra forma para conseguir fazer, mas isso é extremo já, né? Sim. Mas já aconteceu. Eu achei que só por aqui que acontecia isso. Nada, filho, tem cada coisa aí que... Eu só achei que só aqui em São Paulo acontecia isso. Vai sim. Alguém mais aí quer contribuir? O Albano hoje está quietinho.
Não, tô só escutando, não é? Tô vendo. Hoje eu tô. Não, mas é semanal também, eu acho que é, porque são os movimentos, né? Diário é mais uma coisa do Lean para você melhorar a rotina, né? E controlar problemas específicos, mas no, vamos dizer, no assunto aqui, que é o gerenciamento de projetos, onde tem movimentos notáveis, são só nos semanais, né? E aí sim, os colegas já contribuíram, que é isso que a gente faz. Eu acho interessante porque essa metodologia do Scrum, aí eu acho que é uma das mais adequadas à dinâmica da ferramentaria, né? Apesar de eu achar que ela ainda não está tão difundida, né? Se fizer uma pergunta do que eu vejo, ainda não tem, mas justamente por esse dinamismo, né? Eu acho que é isso, o nosso sistema produtivo, no final, tem que ser alta diversidade e pouca quantidade, e tudo tem que ser moldado para isso. Flexibilidade, eu acho que é a palavra da ferramentaria moderna. Sim. Talvez de toda a ferramentaria desde que nasceu, né? Porque é isso, os problemas não são de hoje. Acho que hoje os prazos são mais agressivos por causa da complexão global e da ansiedade dos mercados, né? Do tempo de vida dos produtos, tudo. Mas essa flexibilidade, acho que sempre a indústria quis, e aí as soluções que ainda estão aparecendo cada vez mais, estão indo nessa direção. Acho que é isso. Eu acho, na minha opinião, também, assim, ó, os produtos, né, eles se tornaram, bom, estão cada vez mais complexos, assim, né? E aí você precisa, às vezes, de determinadas operações aí de usinagem, né, que às vezes é uma máquina que executa, né? Porque financeiramente não vale, a conta não fecha ter duas daquelas máquinas, né? E aí você tem várias restrições aí no projeto, né? E antigamente não sei se não tinha, né? Porque às vezes é até difícil, assim, esses dias eu fico andando na rua, tô vendo lá um carro antigo, assim, né, cara? Mas hoje o carro é tanto detalhe, né? Então você tem isso e aí junta, né, a questão do tempo, né, que cada vez menor também, né, as empresas cada vez mais querendo lançar produtos novos no mercado, né, seja carro ou da linha branca, qualquer produto, né? E aí as ferramentarias têm que lidar com isso. E eu vejo também que essa pressão de custo, né? Essa pressão de custo, ela também acaba impactando bastante, né? Então, enfim, né? Mas é o cenário. Então, assim, aqui está algumas dificuldades, né? Mas eu concordo que também, o Albano, que no caso aí do ferramental, né? A maior, acho que assim, 80% aí, 70, 80% do gerenciamento do projeto é o gerenciamento do molde no chão de fábrica, né? Então você precisa de ter uma integração muito grande aí com o pessoal da manufatura, tá? Aí aqui algumas críticas, né? Por isso que eu acho que assim tem que ter um balanço, né, entre documentação, né, o que se deve documentar ou o que não, né? É, talvez no caso da ferramentaria, eu acho que talvez não seja tão impactado, né, essa questão. Eu depois vou falar do segundo ali, a dificuldade de ter o cliente ali no local, né? É claro que a gente tem a dificuldade de estabelecer um contrato com escopo variável, né? Isso daí não é bem, mas também não se aplica, não é que se aplica, é difícil, né? No molde você ter esse escopo variável, né? Você tem que ter essa colaboração, né? Então, por exemplo, que o Alexandre falou assim, sai dali, vai todo mundo pro seu lado, né? Então, essa colaboração e confiança, ela é importante, né? E aí, na área de software, né, é muito comum, né? Tá vendo ali a programação em pares, né? Então, você tem lá que, por exemplo, programar um software, né? Você vai lá e duplica a pessoa, né? No caso da ferramentaria,
fica muito oneroso eu duplicar um centro de usinagem. Então, às vezes, eu tenho que fazer lá uma furação profunda e é uma máquina que só faz, e não tem sentido eu ter duas máquinas daquela ali, né? Se eu não tenho demanda para ela. Então, no caso de software, no caso da ferramentaria, isso é mais complicado. Então, assim, no mercado, tá? Assim, só para vocês terem uma ideia, existem várias ferramentas de Agile, né? Então, Scrum, Lean Development, Crystal Method, Feature Driven Development, Dynamic System Development Methods, Streaming Program. A grande maioria delas aqui, ó, e elas são muito utilizadas na área de software, né? Eu vou falar para vocês do Scrum, né? Porque o Scrum é o que a gente acaba utilizando mais, tá? É a mais difundida, né? Esse nome Scrum ele vem lá do rugby, né? Que é essa formação, né? Então assim, o que é o Scrum, né? Ele é um framework, né? Um esquema utilizado para organizar times e entregar resultados, né? De maneira mais produtiva com alta qualidade. Então assim, como que eu vou organizar as pessoas que estão na minha ferramentaria para que eu possa entregar de uma forma mais produtiva e com alta qualidade, né? E para isso, né, eu consiga utilizar o quê? Métodos ágeis de gerenciamento de projeto. Como está ali, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de projeto, né? Poucas regras, ele é fácil de entender, né? E assim, realmente ele é bem simples, né? Eu diria assim, ó, no papel tudo é simples, né? O que é o difícil é fazer, talvez, é mudar a cultura aí das pessoas, né? E ele é um método utilizado, né? Ele veio lá do software, né? No desenvolvimento do software, né? E ele é um framework interativo, né? E incremental. Então, assim, eu posso usar isso daqui, ó, em várias áreas, né, que são possíveis aplicações de Scrum. Ó. Desenvolvimento de produto, né, pesquisar mercado, liberar produtos, desenvolver e sustentar a nuvem, né, e outros ambientes. Qualquer produto eu posso utilizar o Scrum, né? Então ele pode ser aplicado aí em qualquer área, tá? A grande questão do Scrum, o que é, né? Que os projetos, eles são divididos em ciclos repetitivos e curtos, né? Que são as iterações. Então, por exemplo, eu posso ter um ciclo de fazer a cavidade macho, o outro ciclo de fazer a cavidade fêmea, o outro ciclo de fazer o sistema de refrigeração, o sistema de extração, né? Ou acabamento das cavidades, né? Um ciclo do tryout. E esses ciclos, né, eles vão ser repetitivos. Né? Não é que eu vou fazer a cavidade várias vezes, não, você vai fazer uma vez só. Né? Mas a forma de gerenciar a fabricação da cavidade é que ela vai ser ciclos repetitivos e curtos. Né? E essa forma, né, de organizar, ela vai permitir o quê? Eu modificar e adaptar os desvios. Então, por exemplo, o que o Alexandre falou, a gente faz reunião aqui semanal. Naquela reunião semanal, a gente faz um balanço do que aconteceu na semana passada e a gente toma as devidas ações para quê? Para corrigir os desvios. Essa reunião semanal, ela está funcionando? Está funcionando. Pode ser a cada 2 dias? Pode ser a cada 2 dias. Pode ser diária? Pode ser diária. Ela pode ser a cada 2 semanas? Pode ser a cada 2 semanas. O que vai mudar de uma semana para outra? A disponibilidade para ter todo dia, eu tenho que ter informação todo dia. Eu tenho que ter pessoas aptas a se reunir todo dia.
a dinâmica da minha fabricação, né, ela tem que estar adequada a esse tempo, né? Porque assim, às vezes eu fabrico lá uma cavidade, né? Pô, eu tenho que construir, fabricar, demora lá 3 semanas para fabricar uma cavidade, talvez fazer reunião cada dia não tem sentido. Talvez a cada semana seja mais viável. Então, isso daí vai depender de empresa para empresa, né? Mas o importante, o que é? É manter o foco na entrega do molde, né, no menor tempo possível para a empresa. Então, essa forma de organização vai depender. E aí a gente vai ver lá na próxima quarta-feira, que assim, ó, para eu fazer reunião diária, eu tenho que levantar a informação diária. Né? Diariamente eu tenho que estar levantando informação. Eu tenho que ter uma pessoa responsável para isso. Essa pessoa tem um salário que ela vai impactar no custo do molde. Entendeu? Ou então eu posso ter um belo sistema ERP com tudo conectado na minha fábrica, tudo, né? Um sistema de apontamento de hora, uma maravilha, tudo funcionando, e aí eu consigo fazer aquela reunião diária. Tá? Então, isso daí vai depender de empresa para empresa. Então, no Scrum, os projetos, né? Os projetos, eles são mensais, né? Mas eles são divididos em ciclos, né? Os projetos eles têm uma duração maior, né? E eles são divididos em ciclos. E esses ciclos eles são mensais, que são aquelas sprints. Então, assim, ó, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se, né, ó. O molde é como se fosse o seguinte: o molde ele tem um conjunto de itens que eu tenho que fazer. É como se fosse aqui o product log, é como se fosse aquele bill of material do molde. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que comprar peça, eu tenho que usinar a peça, eu tenho que usinar a cavidade, eu tenho que montar, eu tenho que fazer sistema de refrigeração, tenho que fazer furo, tá, não sei o quê, um monte de coisa. Todas aquelas atividades que fazem parte do molde. Então, esse conjunto aí de atividades, né, eles vão fazer parte aqui do projeto. Aí eu vou ter lá um ciclo que é essas sprints. Então, eu vou pegar aqui, ó, um conjunto de atividades do meu molde, e esse conjunto eu vou chamar assim, ó, é a sprint de fabricação da cavidade fêmea do molde. Esse outro conjunto é do macho. Esse outro conjunto é do sistema de extração. Esse outro conjunto é do sistema de refrigeração. Então, é como se eu falasse assim, ó, no meu molde, eu vou demorar uma semana para fabricar uma cavidade, uma outra semana para fabricar outra cavidade, uma outra semana para fazer o sistema de extração, uma outra semana para fazer o sistema de refrigeração. Tá? Estou dando um exemplo aqui, né? Não necessariamente vai ser essas. Né? Por isso tem aqui, ó, tipicamente. Né? E a sprint, ela representa o time box dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executadas. Então, esse time box aqui, ó, ele representa aqui um time box, né? Esse time box aqui, ó, ele vai ter um conjunto de atividades que eu vou executar. Então aqui eu vou fazer a usinagem da cavidade, eu vou fazer o desbaste, eu vou fazer eu vou fazer o fresamento de acabamento e assim por diante. Tá? Então tudo aqui, ó, né? E aí eu tenho esse backlog aqui, esse conjunto de atividades, e aí eu vou começar a fazer o meu projeto, vou começar a executar aqui, né? Então, ó, o desenvolvimento, elas são interativas, ou seja, o trabalho é dividido em interações. Então, eu vou fazer o backlog aqui, ó, da cavidade. Aí eu estou fazendo. Né? Fiz o backlog da cavidade. Aí eu vou ver lá o que foi feito lá, né? E aí, nesse meio tempo, né, eu estou fazendo aqui, ó, reuniões diárias. Então, eu estou executando isso daqui, ó, e eu estou fazendo reuniões diárias. Então, nessa reunião diária, eu falei assim, pô, e aí? Né, como é que foi a usinagem lá de desbaste?
Ah, foi tudo em ordem. Opa, e aí, passou mais um dia. Como é que foi a usinagem de desbaste? Ah, foi tudo em ordem. Passou o terceiro dia. E aí, como é que está a usinagem de acabamento? Ah, a gente não terminou o desbaste. Pô, então vamos ver aqui, vamos nos reunir para ver o que a gente pode fazer. Né? Então aqui, ó, eu tenho os incrementos, né? E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo essa retrospectiva daquela minha sprint. E pode ser que eu tenha que fazer o planejamento, mas é aquele planejamento de uma semana, de um dia, uma semana, 3 dias, conforme eu escolher aqui, eu selecionar no meu projeto. De certa forma, é um pouco do que o que o Alexandre, né, ele comentou. Lá eles não têm esse daily scrum, né? Aqui esse daily scrum ele é um scrum semanal, tá? Então semanalmente eles fazem isso, tá? Então aqui, ó, tá a mesma coisa, ó, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho lá os inputs, né? Então, por exemplo, assim, ó, esse product owner, né? Vocês vão ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, product owner, o time, os caras que fazem a respectiva, o time de retrospectiva da sprint, o cara que faz o review, né, o Scrum Master, esse daqui é como se fosse o gerente daquele projeto que está fazendo as coisas andarem, né? Então aqui, ó, o cara lá de projeto, né, aqui é como se fosse uma ferramentaria, o projetista falou assim, ó, meu projeto ele tem todas essas características aqui, ó. Tudo isso aqui tem que ser implementado, né? Aí ele vai sentar aqui, ó, esse time é o cara pode ser o cara de projeto, o cara lá da produção e mais alguma outra pessoa, e vai falar assim, ó, a gente vai pegar essas atividades que estão aqui em laranja e a gente vai fazer todo o planejamento dela, né? E aí o cara começa a fazer a usinagem. Pega ali as atividades e aí eu vou fazer a usinagem. Uma 4 semanas para fazer aquilo ali, né? Só que a cada 24 horas, ó, eu tenho uma reunião. Quem que participa dessa reunião? Pode ser esse time aqui, ó, o cara lá, aqui eu tenho que ter o cara do planejamento da produção, eu tenho que ter o cara de projeto, né? Então esse cara aqui, ó, ele vai dizer assim, pô, o que você já fez ontem? O que fez no dia seguinte? O que já fez no terceiro dia? No quarto dia? Esse cara aqui, ó, né? Esse conjunto aqui de pessoas. E aí, essas pessoas, né, muitas vezes elas vão ter que revisar esse sprint aqui, ó, né? Para quê? Para atender isso daqui, ó. A entrega final do trabalho, né? E esse cara aqui, ó, ele os que estão fazendo e o que está faltando para fazer, tá? Então, esse desenho aqui, ó, ele vai variar de ferramentaria para ferramentaria. Ele vai variar de empresa para empresa, sabe? E é claro, para eu fazer isso, eu acabo tendo o quê? Eu tenho uma estrutura onerosa, né? Tá? Eu tenho que ter uma estrutura onerosa, eu tenho que ter informações para eu fazer isso daí, né? Então a gente vê aqui, ó, que nesse framework aqui, ó, cada um tem os seus papéis, ó, né? E é o que eu vou falar um pouco aqui para vocês, ó, né? Então você tem o Product Owner, o Scrum Master e o time, né? Então cada um aqui com uma atribuição. Então o Product Owner aqui, né, o dono do produto, né, ele é o cara que é o responsável pelo molde. E ele vai ser o responsável, né, então, de atender os interesses aí de todas as pessoas, né? Ele define quais são os fundamentos iniciais do projeto, os objetivos, os planos, né? A lista de requisitos, né? É como se fosse um projetista, né? Acho que na maioria das empresas aí é um projetista, né? Então ele vai certificar, né? No caso aí de um molde, como é que fala? No caso de um software, né? Ele certifica que as atividades com maior valor para o negócio vão ser desenvolvidas primeiro, né? São as funcionalidades. Mas aqui no molde seria como se fossem as cavidades, né?
Então é esse cara aqui, ó, né? Então, por exemplo, toda a ferramentaria devia ter esse cara aqui, ó. Né? O Product Owner, né? Então ele entende o negócio do produto e entrega o valor para o cliente, né? E ele deve garantir que o time compreenda o produto, né? Entrega os itens priorizados. E ele tem que ter habilidade de argumentação, relacionamento, né? E identificar o problema a ser resolvido, né? Então, assim, cada ferramentaria, né? A ferramentaria tem, quem é essa pessoa dentro da ferramentaria, né? Eu acho que isso daí vai depender de cada um aí, né? De como que ela está organizada. O próprio, o Fábio, acho que foi o Fábio, comentou assim, ó, tem ferramentaria que ela contrata projeto fora e aí o projetista é o responsável por resolver isso tudo aí, né? Nesse caso, qual que é a grande dificuldade, né? Tá vendo isso aqui, ó? Habilidade de argumentação, relacionamento, influência e decisão. Então, nesse caso, por exemplo, a ferramentaria que ela terceiriza o projeto, o dono o projetista, seria interessante talvez ele tivesse influência sobre o cara que vai fazer o planejamento e o controle da produção. E aí você já vê os conflitos de interesse que pode dar, né? Entendeu? Então, assim, no Scrum tem esse papel, né? Tem esse cara aí. Se a ferramentaria interna, acho que é mais fácil fazer isso, né? O Scrum Master, ele é o resultado pelo sucesso do Scrum, né? Ele vai ensinar para todo mundo, né? Ele vai implementar isso daqui na empresa, vai garantir que todas as pessoas estão seguindo os papéis, né? E as regras, e vai garantir que as pessoas não interfiram no processo, tá? Então, ele vai remover todos os impedimentos, conflitos, né? Vai melhorar a produtividade. Muitas vezes ele não é o gerente, é o chefe do time, né? E ele tem que ser rígido, não permitir que itens de backlog aqui, né? Eles sejam executados na sprint. Então, pô, tem o risco de executar isso, não vou fazer, né? Então, ele é esse responsável. O time, né? É o cara que é o responsável aí para escolher todas as funcionalidades desenvolvidas em cada uma daquelas interações. Ele se auto-organiza, né, e gerencia, e eles são responsáveis pelo sucesso de cada interação. Então, o time, ó, vendo aqui ó, nesse desenho aqui, ó, o time é esse cara aqui, ó, ele que vai selecionar quais as características que vão ser implementadas do molde. Então, por exemplo, assim, ó, a gente vai colocar o molde na máquina. A gente vai fazer a usinagem de desbaste, a gente vai fazer a usinagem de pré-acabamento e a gente vai fazer a usinagem de acabamento. Esses caras aqui que vão decidir. Tá? Esses caras que vão decidir aqui. Ó. E eles vão fazer o planejamento. Numa empresa da ferramentaria, é muito mais o cara da produção, né? O cara lá do PCP que faz isso, né? Produção, só do PCP que faz isso, né? Às vezes não é uma pessoa, né? Pode ser o ideal que seja até mais pessoas aí, né? Então esse é o papel aí do time, tá? Então aí eu tenho lá o Product Backlog, né? Que são as funcionalidades, né? A serem implantadas aí no projeto, que é esse conjunto aqui, ó, né? Esse conjunto aqui. Ó. Isso daqui veio lá da lista de materiais. O que eu tenho que comprar, o que eu tenho que usinar, o que vai ser feito interno, o que vai ser feito externo, né? Então, é esse Product Backlog, tá? O Sprint Backlog, ó, é isso daqui, ó. Detalha as atividades necessárias para transformar os itens selecionados do Product Backlog em um incremento, né? Potencialmente entregue, pronto, né? Que é isso daqui, ó. Então, ó, eu tenho lá o Product Backlog, várias funcionalidades, aí eu selecionei essas três aqui, ó. Né? Essas três que foram selecionadas pelo time, eu vou gerar um conjunto aqui de atividades que elas vão ser executadas nas próximas semanas lá na minha sprint, tá? Que é isso daqui, ó.
E aí eu tenho o Sprint Burn Down, que eu demonstro o progresso da sprint, né? Então, por exemplo, assim, ó, quanto daquele backlog ali, ó, já foi entregue, né? E o Release Burn Down demonstra o quanto do produto do backlog já foi entregue. Então, assim, ó, o que eu tenho aqui, ó? O sprint, backlog, o sprint é quanto que daqui já foi feito, né? E aí eu tenho do produto também o quanto que ele ó, tá vendo aqui, ó, da sprint, né? E aqui do produto, quanto que ele já foi realizado, tá? Então, assim, ó, o que eu vou medir, né? Eu vou fazer tais e tais atividades, né? Então, eu quero saber quanto daquela ali já foi realizado, né? E o Release Burnout demonstra o quanto daquele product backlog, né, priorizado, o time já entregou. Então, por exemplo, eu fui lá, terminei uma sprint, pô, eu já queimei a atividade 1, 2, 3. Então, vou para a atividade 4, 5, 6. Né? Então, aí na próxima semana eu vou fazer, nas próximas semanas eu vou fazer a 4, 5 e 6, defino aqui quais as atividades, né? E aqui eu tenho quanto que já foi, né? Eu controlo quanto que daqui já foi feito, e aqui quanto que daqui do produto já foi realizado, tá? As funcionalidades, né? Então lá nas características do Product Backlog, né? Eu tenho as funcionalidades a serem implementadas, né? Elas vão ser mantidas naquela linha. O escopo, né? Que é todo o trabalho, né? Que está ali naquele que eu tenho que fazer, né? Todas as atividades que eu tenho que fazer lá para o meu projeto, né? E o backlog são escopos, requisitos, né, que precisam ser entregues, tá? Então, eu vou ter lá toda aquela lista, é como se fosse né, aquela primeira lista lá, assim, ó, vou entregar o módulo com tais características, tais materiais, esse módulo vai ter tais componentes, esses componentes vão ser fabricados, usinados, comprados, é tudo ali dentro, né, desse product backlog, né? E então esse é uma lista, né, de itens que tem que ser feitas, né, que pode ser melhorias ou correções, né, devido aí também, dependendo aí do projeto, tá? Aqui é o mesmo desenho, né, aqui ó, 30 dias, 24 horas, né, então é a mesma forma. Essa periodicidade aqui, ó, isso daqui que eu falei, né, que ela pode variar de projeto para projeto, né? Aqui também já está repetido. Produto backlog. Aí daqui também já falei, né? Então, tá. Esse daily Scrum aqui, né? Então, o que é? É aquilo também que eu já comentei, né? O objetivo é eu falar o que já foi feito no dia anterior, né? Identificar impedimento e priorizar o trabalho do dia que se inicia. Como o Alexandre falou, isso daí lá na empresa dele é semanal, tá? Pode ser a cada 2 dias? Pode ser a cada 2 dias, depende de cada empresa aí, da dinâmica que ela vai trabalhar. É a cada dia, tá funcionando? Beleza, tá? É a cada semana, tá funcionando? Né? Então, esse planejamento aqui, né, do que vai ser implementado, ele é curto, né? É importante ter a participação do cliente, então, mas aí o Product Owner pode participar, né? E de outros departamentos. Então, vejam que aqui é importante a participação do planejamento do pessoal da produção, tá? Então, isso daí é importante. Esse aqui também. Nessas reuniões aí, né, que elas são diárias, são reuniões assim bem curtas, né? E a ideia é responder o que foi feito, né, desde a última reunião, quais os problemas, né, o que vai ser trabalhado na próxima reunião, e a ideia é ter essa maior interação entre as pessoas, rápida solução de problemas, né, compartilhar conhecimentos e medir o progresso aí de andamento aí das atividades, tá?
Essa reunião de retrospectiva aqui, ó, né, permitida aqui pode ser que tenha que diminuir alguma funcionalidade, né? Sugestões de incorporação de mudanças podem ser incorporadas aqui no backlog. E é importante, né, apresentar resultados aí o cliente, né, e testar como é software, né, a gente consegue ir testando funcionalidades no caso aí de software é mais de molde é mais difícil, né? E aqui no final do projeto, né, é como se fosse fazer o tryout do molde, né? Então, a última fase aqui, ó, né? É como se fosse fazer o tryout aí do molde, documentação, né, montagem, documentação, tryout do molde, né? Então, assim, né, que meio que a gente já, né, fazendo a comparação, né, no ciclo do PMBOK, a gente tem a fase de iniciação, planejamento e execução, monitora e controla isso daí, depois encerra o projeto, né? No Scrum, então eu tenho lá o backlog, né, as sprints, né, a cada planejo isso daqui a 4 semanas, e aí eu faço reuniões diárias, né? E eu posso ter um sistema híbrido, né? Onde que nesse sistema híbrido eu tenho as fases de iniciação, a fase de planejamento, execução lá da sprint, lembra lá da execução? E o encerramento, né? Que é essa parte aqui para ver se tudo foi feito. Então, assim, eu posso ter eu posso ter um sistema ágil funcionando dentro de um sistema tradicional, né, desse sistema aqui, ó, tradicional de projeto. Então, eu até fiz aqui, ó, um desenho aqui, ó, que é isso daqui, ó. Eu posso ter lá na minha ferramentaria um sistema tradicional, onde que eu vou ter lá o orçamento, o projeto, a fabricação, a montagem e o tryout do molde. Isso daqui, ó, funcionando de acordo com o tradicional. Opa, isso aqui, ó, funcionando assim, ó. Né? Muitas vezes o cliente externo, o cara da montadora, ele está vendo isso daqui, ó. Né? Ele quer ver isso daqui, ó. Né? E aí, lá na fabricação, eu posso ter o sistema ágil. Onde que eu vou fazer a reunião semanal para ver o que foi implementado, vou planejar minha sprint, né, ter o backlog daquela sprint, o que eu vou implementar lá no meu projeto, executo, né? Faço lá reuniões, pode ser diária, semanal, né? Reviso aqui o projeto e vou executando ele aqui, ó. Isso dentro da fabricação. No final, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sistema híbrido de gestão de projetos. Né? Então aqui está, aqui é como se aqui tivesse tradicional e aqui o ágil, né? Que é isso daqui, ó. Né? Eu vou juntar essas duas coisas. Então, assim, ó, o que a gente vê do ágil, né, é o seguinte, ó, esse planejamento que a gente faz, ele vai aperfeiçoar a agilidade do meu projeto. E a agilidade, né, eu ter as informações lá para eu tomar a decisão, ele vai me dar eficiência ao planejamento. Né? Então, ser ágil, assim, ó, não é resolver todos os problemas rapidamente, né? Mas ser veloz para detectar o quê? A origem dos riscos, dos problemas, né? E tomar as devidas soluções. Né? Então, assim, ó, o que eu vejo, né? Que talvez cada ferramentaria ela tenha uma possibilidade de implementar modelos adequados com modelos ágeis de ferramentaria, de gestão, de projetos, adequados às suas necessidades. Então, às vezes eu tenho lá várias pessoas disponíveis, eu consigo implementar isso aí. Se eu tenho poucas pessoas, eu tenho que ver como que eu posso fazer isso. Né? Eu posso ter grandes projetos gerenciados com a maneira ágil. Né?
E eu posso fazer um modelo híbrido, né? Eu vejo que ele serve para todo tipo de projeto, mas talvez no modelo híbrido. Por quê? Porque eu tenho que dar respostas lá para o meu cliente, para o contratante. Ele quer saber em qual passo que está o meu projeto. Mas aquele dia a dia lá na ferramentaria, eu posso fazer com ágil, né? Coexistindo as mesmas coisas, né? Coexistindo os dois no mesmo ambiente, né? E eu acho que todos os projetos, né? A gente for fazer um levantamento aí na ferramentaria, né? Todos os projetos eles se encaixam isso daí, né? Na gestão ágil, tá? Então assim, o que eu vejo, né? É que assim, ó, voltando lá no início, né? No primeiro slide, que é esse daqui, ó, né? Que eu posso ter sistemas de gerenciamento diferentes para diferentes níveis de projeto, diferentes projetos com diferentes complexidades, né? Modos mais simples, modos mais complexos e tal. Eu posso gerenciar isso de uma maneira diferente, tá? Pessoal, e aí? Dúvidas e questões? Entenderam aí a gestão ágil de projetos? Sim, tranquilo. Fábio Positivo. gerencia, o Fábio, você participa aí de algum projeto que você gerencia dentro da empresa? Não? Porque tu é projetista. Sou projetista, tenho um escritório de projetos e eu presto serviço interno em 2 empresas, né? Então, numa delas tem a reunião semanal para ver andamento de projetos. E aí você mostra o status e aí às vezes o pessoal lá da parte de produção tem que tomar as medidas, as adequações. Isso. E é tranquilo? Isso. É, tranquilo. Não tem... Mais ou menos o que foi conversado aí mesmo. Alguém mais quer compartilhar a experiência? Os demais aplicam alguma coisa de ágil? A gente aqui na GTF a gente aplica esse sistema, mas a gente não chama assim, tá? Normalmente a gente tem o planejamento normal, tradicional, né, que tem todas as suas fases bonitinhas, e numa dessas reuniões semanais, quando a gente detecta alguma coisa, aí a gente chama que é um plano de ação para tentar resolver aquilo. Então aí se faz um plano de ação ou pela gente, ou é a gente que faz, ou é solicitado pelo cliente, por exemplo. De vez em quando acontece umas loucuras aí, o cara chega e fala, agora eu quero reduzir 2 semanas, o que vocês fazem para mim? Quero tirar 2 semanas do prazo do molde. 2 semanas ultimamente tá normal, tá? Outro dia apareceu queria tirar 7 semanas do prazo do molde. Aí eu falei, aí tem que fazer, a gente faz um planejamento, um plano de ação, e aí quando você começa a executar esse plano de ação, você tem que começar a cuidar, se não é todo dia, é de 2 em 2 dias, mais do que 2, 3 vezes, mais do que 2 vezes por semana, né? Para esse plano não poder escorregar, porque se depois que você assumiu isso com o cliente, fica um pouquinho mais complicado. Mas não é usado com esse nome, mas a ideia é a mesma, né? Fazer quando o cara pediu lá para baixar para 7, isso daqui. Tá lá do complexo. Porque aí a complexidade não está no resultado, mas sim no tempo que tem que ser executado. Né? Isso aí. Então, já aconteceu também, a gente deu prazo para o cliente daqui a pouco falou, eu preciso tirar tantas semanas. Aí a gente falou assim, beleza, a gente consegue. Aí a gente falou que não era possível. O cara veio aqui e falou assim, não, tá vendo esse mecanismo aí? Esse mecanismo aí você vai fazer só um postiço que nós vamos tirar a peça na mão. Então foi modificado todo o projeto para poder atender a solicitação do cliente. Aí começa aquela confusão zero, né? Um acavalando em cima da outra. Sim. E depois você tem outro plano de ação, né? Que outro tipo de planejamento ágil, que é para
que é aquela imagenzinha que ficou bem clara ali que tu mostrou, que tem 2 alvos, né? Uma hora era um tiro em cima e agora é um tiro pro outro lado, né? Então, quando você muda esse posicionamento, você tem que reestruturar tudo. Você tá no dia a dia aí. Beleza, show de bola. Obrigado aí, viu, Alexandre, pelo depoimento. Compartilhar o conhecimento. Alguém mais aí? Nobody. Então tá, o pessoal já tá cansado já, né? Última semana aí, antes do Natal, né? Mas assim, ó, quarta-feira, então, gente, compareçam aí, viu? O pessoal lá da Simplix vai falar sobre otimização multiprojetos. É um outro conceito, né? O conceito de corrente crítica e tal. E eles vão mostrar essa integração com o ERP, tá? Então, vocês tinham pedido assim, professor, mas é a solução de mercado e tal, de software, né? No começo, assim, não, vou trazer, né? Não vou vender o software, não é esse o objetivo, né? Mas é para vocês verem o que dá para fazer, como é que as coisas podem funcionar. Certo? Tem alguma pergunta a mais aí? Então tá, gente. Então não A semana vai ser só o Simplix? Na quarta vai, mas aí o Alexandre, eu até pedi para ele, falei assim, ó, não vem aqui mostrar o software, mostra o conceito que está por trás, entendeu? Então, tipo, tanto que eles falaram, eu tinha combinado com eles e falei assim, ó, vocês querem fazer na segunda ou na quarta? Aí eles falaram assim, o que você vai falar, professor? Não, eu vou falar sobre gestão ágil de projetos. Então, eu prefiro que você fale sobre gestão ágil de projetos, que foi o que eu falei hoje na segunda, para eles falarem na quarta. Por quê? Porque eles vão utilizar um pouco desse conhecimento, eles vão utilizar esse conhecimento que eu dei hoje para mostrar também o software, né? Como é que isso daí foi implementado em termos de uma ferramenta. Então, assim, por isso que eu disse lá no começo que, assim, ó, às vezes eu não gosto muito de software, porque o que acontece? O software, ele é por trás está um conhecimento, né? Então, e aí o legal, né, foi porque eu acabei que aí outro dia eu almocei com eles, aí expliquei e falei assim, ó, eu quero que vocês vão lá, claro, falem do software, mostrem para eles como é que funciona as coisas, mas principalmente mostrem o que está por trás da ferramenta. Então, por exemplo, uma das coisas que precisa é estar todo o processo mapeado. Por quê? Porque não adianta eu chegar e falar assim, ó, agora utilize o Scrum. Se eu não tiver todo o processo mapeado, né? Se eu não tiver como construir, por exemplo, um Bill of Material do meu molde. Né? E aí imagina que esse Bill of Material, eu posso ter lá, por exemplo, assim, para eu fazer um parafuso, um determinado parafuso lá, um M6 de 10 centímetros, eu gasto, sei lá, 30 minutos para fazer isso na máquina X, que ela tem um custo de tantos reais por hora. Né? Então, isso daí é importante por quê? Porque eu preciso dessa informação, talvez para eu trocar uma. Na hora de eu fazer uma troca de algum componente, ou até mesmo se eu decidir se vale a pena eu comprar esse parafuso fora ou não. Mas isso eu tenho que estar tudo integrado. Então, esse conceito que está por trás do software, eles vão mostrar. Entendeu? Então, a ideia o que é? É falar de otimização de múltiplos projetos. Aí vai se utilizar um conceito de corrente crítica e mostrar isso daí na ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta ela consegue integrar a parte de gestão de projetos com a parte de ERP, né, que era o que vocês estavam conversando, estavam, né, comentando lá na primeira ou na segunda aula, tá? Então isso daí vai ser quarta-feira, das 3 às 5 horas. Tá? Pode ser que leve as 2 horas, termine um pouquinho mais cedo, mas esse é o tempo que tem disponível. E aí vocês aproveitem e tirem perguntas, eu vou estar presente também, tá? E é isso. Combinado? Show de bola. Obrigado Tá. pela oportunidade, professor. Falou, Albano. Você pedido aí porque tu pediu, viu?
Não, obrigado. Quero ver. Vamos ver qual é a mágica deles. É isso aí, mas eu agradeço. É isso mesmo. É ver o conceito, não é. Aqui não é Isso. uma plataforma de marketing de software. Isso, essa é foi a minha preocupação. E se eles vão começar assim, mostrando o conceito e depois mostra como a ferramenta entrega o conceito, é válido. Aí é permitido, claro. Não, então é isso que a gente quer entender. E ainda é difícil um ERP que é integrado a gerenciamento de projetos. Então, tanto que é uma funcionalidade interessante. Tanto que a experiência deles, eles desenvolveram isso até com base na otimização de múltiplos projetos lá na Embraco, que era antiga. É multiprojeto ainda o software, melhor ainda. Né? Ele é robusto para entender isso. Isso. Legal. Muito tá bom? Perfeito. E aí, assim, ó, até deixo aberto aí, se vocês quiserem chamar alguém da empresa aí que trabalhe mais nessa linha aí também, pode chamar, não tem importância não. Ah, legal. Vou dividir o link, sim, com o pessoal do TI. Obrigado. Isso. Tá bom? Tá joia, então. Um abraço aí, viu, Alexandre? Também o pessoal que tá aqui, quiser chamar, fica à vontade. Tá bom? Um abraço aí, gente. Até logo. Até quarta-feira, professor. Até mais. Tchau. Ô, professor. Oi. No ano que vem já ficou definido qual é a data? Já ficou definido, cara. Eu lembro que tinha 2 datas e ia ficar para o ano que vem. Ou não, eu que fartei. É uma data só. E essa data, ela é dia 22 de janeiro. Tá. Não, eu marquei aqui e tinha esquecido. Então tá aqui. 22 de janeiro. 22 de janeiro de 2009. Mas aí eu reforço aí na próxima. Tá. E nessa aí que a gente vai falar sobre a parte de alumínio, é isso? Na realidade a gente não vai falar. Eu não vou falar. É porque esse tema de gestão de projetos, o Alexandre, ele é transversal, entendeu? Sim. Nessa matéria eu não vou falar, porque o que vai mudar da injeção de alumínio? Vai mudar as atividades lá no projeto molde, né? Uhum. Então, assim, ó, eu não vou falar de atividade específica de projeto de molde de alumínio, tá? Mas porque vocês vão ter uma matéria sobre isso. Ok. Entendeu? Entendi. Então tá. Beleza. Boa tarde então para vocês, tudo de bom. Tá, joia. Até mais. Tchau.